Então, é comum que vocês percebam que a partir de agora eu vou tratar de pontos em que realmente são vistos a partir de uma configuração onde cada um sabe o seu papel dentro da formulação do relacionamento e que cada um também tem o outro dentro da sua primeira ordem de prioridade, onde realmente dedica-se inicialmente a esse outro para que os dois juntos configurem um novo formato de relacionamentos e de vivências. Então imagine, primeiro ponto, é comum que onde exista parceria, onde exista acordos, vão existir regras. Então essas regras precisam ser colocadas em pauta desde o início do relacionamento. Aí quando eu falo início do relacionamento, aí desde que realmente se propõe a namorar. É comum que a gente visualize no nosso dia a dia muitos casais que iniciam um namoro aí com metas e com objetivos diferentes. Alguns com o propósito de buscar o matrimônio e outros apenas com a intenção de não estar sozinho. Então o primeiro ponto o ideal é que essas regras e acordos sejam definidos no início do relacionamento, de uma forma bem clara e bem direta. Então vamos lá. Segundo ponto, que é importantíssimo também, é que cada um, no seu ponto de vista, consiga trazer para o outro aquilo que ele realmente se sente à vontade de fazer. Não adianta você aí iniciar um relacionamento fingindo gostar de algo só para agradar o outro. É comum que se você fizer isso, em algum momento você vai se distanciar da outra pessoa porque você não consegue manter uma vida inteira de fingimento de fazer algo que você não gosta. Então, de uma forma bem clara, expresse exatamente aquilo que você acredita que é o melhor para você, aquilo que você acredita que é realmente o que mais lhe realiza, para ver se a outra pessoa consegue lhe complementar. Porque quando você finge gostar de algo só para conquistar, você conquista. Mas você não consegue manter a admiração do outro, porque em pouco tempo você vai apresentar algumas atitudes, algumas reações que não são compatíveis com aquelas que você tinha quando conquistou a outra pessoa. No terceiro ponto, a gente vai entender o seguinte: muitas dessas regras que se conversam e se planejam numa condição de relacionamentos, elas podem mudar com o tempo. Então, é comum que muitos casais atualmente, quando se propõem a firmar um relacionamento, tem um dos pontos que muito se comenta e também se decide fazer um acordo, é sobre rede social. Tem muitas pessoas que são ciumentas ou que de repente são um pouco desconfiadas, digamos assim, e que desde o início já comentam: a gente vai firmar um compromisso e lá na sua rede social vai estar lá o meu arroba na descrição ali do seu perfil, como realmente sendo um compromisso. Você não vai curtir e nem seguir pessoas X, Y, Z. Então são coisas que geralmente se conversam e que isso pode mudar de acordo com a vivência e com as situações. Aquele velho comentário que diz que a gente, por natureza, tem o cuidado, a condição do ciúme. Mas quando existe o motivo, quando tem ali algumas atitudes que lhe geram desconfiança, é comum que a pessoa também tenha mais postura de controle, ou de repente ficar mais de cara feia, mais fechado e assim sucessivamente. Muito bem, vamos aqui, próximo passo, o quarto passo para uma condição de sucesso no relacionamento. A maioria dos casais que a gente lida e que a gente direciona tem, diante de alguma situação de conflito, aquela vontade de querer mudar o outro. E isso é uma atitude muito ruim para quem está ali propondo a mudança, porque ela vai se frustrar constantemente, porque o outro nem sempre quer mudar. Às vezes essa iniciativa de mudança, ela vem com uma condição mesmo de crítica, de julgamento, de briga. Então esse mudar, essa cobrança, ela vai ter uma postura negativa na relação entre o casal. Então imagine, aqueles que se propõem a melhorar realmente melhoram, mas também tem aqueles que não querem melhorar e não melhoram. Com frequência eu recebo a pergunta que diz o seguinte: ô Diógenes, quando as pessoas lhe procuram lá
no consultório para uma terapia de casal, todos eles saem de lá, né, fortalecidos e bem mais reestruturados do que o que estavam? A resposta é não. Muitos casais vêm com a intenção de restabelecer, reconstruir rotina que possa melhorar a afinidade e voltar realmente a dar evidência na admiração entre um ao outro, e a gente consegue quando os dois querem. Mas também é muito comum que muitos casais venham apenas com a intenção de nos ajude no caso, né, a conseguir finalizar isso sem gerar traumas para os nossos filhos e sem gerar prejuízos e conflitos para a gente enquanto adultos. Tem muitos casais que chegam e de uma forma amistosa conseguem realmente perceber que não vai valer a pena mais para os dois seguir o relacionamento, que é melhor cada um seguir sua vida, que precisam de fato muitas vezes compartilhar coisas a longo prazo, até porque existem filhos na relação, e aí é preciso que os dois tenham maturidades para conseguir terminar de forma inteligente aquele ciclo que foi iniciado, mas que não se tornem inimigos, certo? Outro ponto muito importante, ponto 5, não adianta querer que o outro seja mudado se ele não quer. Então, se você já propôs algo e a outra pessoa não quer, se você consegue aceitar esse modo, continue. Se você não aceita, quem tem que mudar é você. Tem até uma frase bem comum que eu uso, que é: aquilo que eu não mudo, eu aceito que é assim mesmo e eu vou seguindo. Mas se tem algo que eu não aceito, é quem tem que mudar sou eu, porque para mim não é saudável. Então eu é que mudo. Outro ponto muito importante que a gente precisa colocar em prática é: quanto mais você tiver consciência de que casamento não é só romantismo, mais feliz você vai ser.